E aí pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito aqui no seu canal Sala Trânsito, conteúdo gratuito. Cada vídeo uma ficha específica do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E o primeiro vídeo dessa série é sobre as disposições gerais do MBFT. Está disponível aí para você também. Você que caiu nesse vídeo aqui de forma aleatória e não conhece a série, convido a você a assistir os outros vídeos e principalmente o vídeo sobre as disposições gerais do manual, porque você entende a aplicação dele como um todo. Mas se a sua dúvida for sobre essa infração, vou te explicar agora as regras aqui de quando essa infração efetivamente ocorre. Então aqui, olha, o amparo legal está previsto aqui no artigo 203, inciso 6 do Código de Trânsito Brasileiro, que é justamente a infração por ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal. Marcação viária longitudinal é aquela linha aqui, né? No meio da pista, né, que a gente chama de linha, faixa contínua, enfim, o pessoal chama aquela linha reta no meio da pista. Então seria isso, marcação longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua na cor amarela. A cor amarela indica a questão aqui, né, de ser sentido duplo, né, por isso a questão da contramão. E aqui, independentemente de ser linha simples ou dupla contínua, né, que seria aqui ou uma ou duas, em ambos os casos é infração. A diferença aqui tem a ver com largura da via, tem a ver com o trecho da via, enfim. A tipificação resumida é essa aqui, ó, ultrapassar pela contramão, linha de divisão de fluxos opostos contínua amarela, tá bom? O código de enquadramento é esse aqui, ó, 596.70, e a gravidade da infração é gravíssima. Se é gravíssima, são 7 pontos no prontuário. Mas 7 pontos no prontuário de quem? Do condutor. Ele é o infrator. Seja o condutor que tenha sido abordado no momento da constatação da infração pelo agente da autoridade de trânsito, ou ainda um condutor posteriormente identificado pelo proprietário, nos casos em que essa infração não tiver tido abordagem, né? Essa autuação foi feita sem abordagem. É possível sim, já mostro a vocês aí. Mas não houve abordagem, que é o que normalmente ocorre, né? O cara está numa certa velocidade ali, o agente da autoridade de trânsito constatou a infração e lavrou o auto de infração. Então, geralmente, essa infração realmente ela é feita sem abordagem. Cabe ao proprietário, sendo notificado, fazer a indicação do real infrator, ou que algumas pessoas costumam chamar de maneira equivocada, diga-se de passagem, transferir os pontos, né, que seria exatamente indicar o real infrator, a pessoa que efetivamente cometeu essa infração, para que ela seja responsabilizada. Então, infração gravíssima, 7 pontos no prontuário do infrator. Penalidade prevista é a multa vezes 5, significa dizer que ela custa apenas R$ 1.467,35, é o valor dessa multa. Não tem medida administrativa prevista. A competência para essa autuação é do órgão de trânsito do município ou rodoviário, mas aí a Lei 14.599 de 2023 estendeu também para os órgãos de trânsito do Estado, né, a competência para fazer esse tipo de autuação. E no caso da constatação da infração, perceba que é possível sem abordagem e não pode configurar crime de trânsito. A conduta em si não caracteriza crime de trânsito. Então essas são as considerações iniciais sobre essa infração de ultrapassagem em faixa contínua. Agora vamos ver as hipóteses de quando se autua, em que situação caracteriza efetivamente o cometimento dessa infração. Nós temos uma hipótese apenas, está aqui, ó. Veículo que ultrapassar pela contramão outro ou outros veículos em local sinalizado com linha de divisão de fluxos opostos, simples ou dupla contínua amarela, com ou sem a placa R7, né, que é aquela placa de regulamentação que proíbe a ultrapassagem. Então perceba que nesse caso é uma situação em que a sinalização horizontal ela tem poder de regulamentação, por previsão expressa no texto da lei. Como regra, não é assim, né? Salvo nos casos em que a lei assim considerar. Exemplo, uma situação que não é, meio-fio pintado de amarelo, é proibido estacionar. Não, não é proibido estacionar no meio-fio pintado de amarelo, né? Nem tem essa previsão, e o que proíbe o estacionamento, nesse caso aí, seria a placa de proibido estacionar, salvo nas hipóteses previstas lá no artigo 181 do CTB, quando estacionar em determinado local for proibido. Estacionar na esquina, não precisa de placa, estacionar na esquina é proibido. Agora, meio-fio pintado de amarelo não é. Diferentemente disso aqui, ó. Tá lá, linha de divisão de fluxo na cor amarela, forma contínua, seja ela simples ou dupla, caracteriza a infração no caso de ultrapassagem nesse caso. Em que hipótese não se autua?
E aí você que está nos acompanhando já percebeu que, por que não autua? Por dois motivos. Primeiro, ou porque a conduta realmente não é infração, a situação que ele vai expor na ficha, ou porque a conduta é infração, mas não no inciso 5 do artigo 203, e sim em outro dispositivo legal que a própria ficha vai apontar para a gente. Então vamos lá, a primeira situação aqui, olha. Veículo que transitar pela contramão, passando outros que estejam parados em fila por obediência ao foco semafórico ou imobilizado por qualquer outro impedimento à livre circulação. Aí nesse caso aqui autua no artigo 186, inciso 1, que é transitar na contramão de direção, tá certo? Então aqui ele está transitando na contramão de direção numa via de sentido duplo, tá certo? Então seria essa a situação. Segundo, veículo que ultrapassar pela direita o veículo de transporte coletivo ou escolar que esteja realizando embarque e desembarque de passageiros, só que pela direita do veículo. Aí é infração lá no artigo 200 do CTB, infração gravíssima, diga-se de passagem, né? A primeira é grave ali no 861, tá certo? Temos aqui a terceira situação, né? Ou seja, em que hipótese aqui você ainda não vai autuar nesse dispositivo legal que eu mencionei para vocês, né? O artigo 203, inciso 1, né? Porque 203, inciso 5, perdão, tá no 202.1, né? Você não vai autuar porque caracteriza infração em outro tipo infracional. A terceira situação é essa, veículo que ultrapassar pelo acostamento, que a infração é lá no 202.1. Nesse caso aqui, a infração gravíssima vezes 5 também. Significa dizer que é o mesmo valor da multa da ultrapassagem em local proibido. Seria R$ 1.467,35. Então a punição vai ser a mesma, tá certo? Quarta situação aqui, olha. Veículo que ultrapassar pela direita ou esquerda na mesma direção, outro veículo em interseção. Que é interseção, né? Seria um cruzamento. Lá no artigo 202, inciso 2, vai ser o enquadramento nesse caso, né, que também vai ser infração de natureza gravíssima, vezes 5, tá certo? O condutor que fizer essa manobra aí. Quinta situação, ó, veículo que ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente, ou na faixa de pedestre, ou ainda em pontes, viadutos ou túneis, utilizar enquadramento específico, que é o mesmo artigo 203. Só que em seus incisos 1, 2 ou 3. Né? Punição a mesma, R$ 1.467,35 de multa. Sexta situação aqui, ó, veículo que ultrapassar pela contramão, outro veículo parado em fila, junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos, interseção ou passagem de nível, né, que seria a definição aí de cruzamento, ou qualquer outro impedimento à livre circulação. Nesse caso aqui, entra lá no 203, inciso 4, né, que também é gravíssima vezes 5. Sétima situação aqui, olha. Veículo que ultrapassar pela direita ou pela esquerda na mesma direção, outro que integre cortejo, desfile, formação militar sem autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Nesse caso, a autuação ela ocorre lá no artigo 205 do CTB, que é uma infração de natureza leve, né, por ultrapassar esse tipo de veículo. Oitava situação aqui, olha, que é a seguinte. Veículo que ultrapassar pela direita ou pela esquerda outros veículos parados em fila, exceto os não motorizados, em razão de obediência ao foco semafórico, entra lá no 211 nesse caso, né? Infração do artigo 211 é infração de natureza grave. Cancela utilizar enquadramento específico, também 211, bloqueio viário parcial, também 211, qualquer obstáculo, utilizar também enquadramento lá no artigo 211, todos esses casos aí é infração de natureza grave, beleza? Vamos para as definições e procedimentos aqui, que são dois conceitos. Né? O primeiro, o conceito de ultrapassagem. Onde é que eu encontro esses conceitos? Aí você vai encontrar lá no anexo 1 do CTB, conceitos e definições. Olha, para os fins dessa ficha, considera-se ultrapassagem o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. E o que é passagem por outro veículo? É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas na via. Esses são os conceitos aqui. Exemplos de informações que devem constar no campo de observações. Primeiro, o veículo ultrapassou pela contramão em local sinalizado com linha simples contínua amarela, sentido da via norte-sul. Ou segundo, o veículo ultrapassou pela contramão em local sinalizado com linha dupla contínua amarela. É obrigatório o preenchimento do campo de observações do auto de infração nesse caso? Não. Mas a gente tem aquela defesa de que o agente deveria preencher, porque quanto mais detalhado o auto de infração,
maior robustez se dá a esse auto, né, e também maior segurança jurídica se proporciona ao particular. Né? E nas informações complementares tem algumas imagens aqui para vocês ilustrativas, né? Linha simples contínua, né? Proibindo a ultrapassagem, linha dupla contínua proibida a ultrapassagem. Então lá no regulamento de sinalização viária, se vocês quiserem dar uma conferida, está aqui, ó, resolução número 973 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, vocês vão encontrar informações sobre esse tipo de sinalização que proíbe ou que permite a ultrapassagem conforme o caso. E essa é a ficha, né, do artigo 203, inciso 5 do CTB para vocês, a infração por ultrapassar em local proibido, que é uma infração relativamente comum, né, de ser cometida, lamentavelmente, pelos condutores, né, colocando em risco a própria segurança dos demais usuários das vias, mas fica aí a explicação tanto para agentes de fiscalização, né, nossos comentários, e também para o particular conhecer essas regras e eventualmente contestar em caso de autuação, porque se houve infração tem que haver autuação, mas a autuação também tem que observar o que está escrito na lei para que ela seja considerada válida, tá certo? Você pode encontrar todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito de forma gratuita e online lá no nosso site, saladetrânsito.com/mbft, e você pode também fazer o download lá se você assim desejar. Se ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito sabe que a intenção é compartilhar informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.